E aí, rapaziada, questão 58 agora, AFA 2022, né? Questãozinha de geometria para dar uma descontraída, né? Já solta aquele like e bora pra questão. Tá, a gente tem aqui, é o seguinte, um cone equilátero, né? Primeira coisa, se o cone é equilátero, o que que isso significa? Significa que se ele tiver um raiozinho aqui, R, quanto que vale essa geratriz? Ela vale 2R, beleza? Ok, e daí? Vamos ver o restante. Tem aqui dentro duas esferas, tangentes entre si e tangentes ao cone. Aí falou o seguinte, a distância do vértice do cone ao ponto de tangência entre o cone e a esfera de menor raio é igual a π raiz de 3. Aí depois foi e pediu o volume do cone, né? Ok, beleza. Ele veio cá, falou que essa distância aqui, ó, vale π raiz de 3. Ok. E daí, né? Olha só o que a gente pode fazer. O que a gente precisa fazer aqui para descobrir o volume, né? A gente precisa encontrar a altura do cone, beleza? E precisa encontrar o R, que aí a gente calcula o volume do cone como sendo 1/3 de πhr quadrado, beleza? Esse aqui é a formulinha do volume do cone. Então a gente tem que achar o H e o R, beleza? Então tá, vamos desenhar essa figura. Qualquer figura que a gente vê, se a gente colocar partir ele, né? A gente pegar o cone e partir ele aqui. Partir ele bem no meio. Vem aqui no vértice dele e parte ele no meio. A gente vai ter essa seção, né? Um triângulo equilátero. Aí a gente tem aqui dentro desse equilátero uma bolinha. Vou tentar fazer aqui de um jeito que fique mais ou menos ok. E outra bola que é maiorzinha, né? Sendo que essas bolas são tangentes entre si e tangentes ao cone. Beleza? Então, tá, deixa eu chegar aqui pra cima. Vamos fingir que tá tangente, beleza, galera? Vamos fingir que tá tangente pra gente ser feliz. Ok. Agora vamos desenhar algumas distâncias aqui, ok? Eu vou aumentar esse desenho. Ele tá meio pequeno aqui e eu vou acabar deixando muito poluído. Beleza. A gente tem aqui o centro. A gente tem aqui outro centro, né? Eu vou chamar esse raio de R1, beleza? Esse raio aqui eu vou chamar de R2. Esse R2, ele aparece aqui também. Esse cara aqui é o R do cone, né? O raio da base do cone, beleza. E esse tudão vale 2R, né? Por quê? Porque é um cone equilátero, né? E esse lado aqui, evidentemente, também vai ter o valor de 2R, né? Esse lado de cá. Ok, vamos fazer umas continhas aqui, né? O que a gente quer? A gente quer descobrir o nosso H. Então, eu vou precisar do R2 aqui de novo, do R1 aqui. Aqui o R1 aparece de novo. E se eu continuar até aqui, ó, até aqui em cima, eu vou ter uma certa distância Dzinho, beleza? Ok. Como o cone é equilátero, quanto que vale esse ângulozinho aqui, ó? Ele vale 30 graus, né? Porque eu tô partindo aqui no meio esse ângulo, e como esse triângulo é equilátero, aqui é 60, aqui é 60. Se eu partir no meio 60, vai sobrar 30. Só que esse pedacinho, ele me deu. Ele falou que vale π raiz de 3. Π raiz de 3, esse pedacinho em verde, tá bom? Quanto que vai valer o Dzinho, então? O Dzinho, olha só. Se você olhar para esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, né? Por quê? Porque como esse ponto aqui é um ponto de tangência, o raio R1 ele faz 90 graus com a geratriz, né? Com esse lado desse triângulo equilátero. Então, a gente tem um triângulo retângulo aqui, tá bom? De hipotenusa D, a hipotenusa é o Dzinho, né? A gente tem o cateto adjacente π raiz de 3 e o cateto, outro cateto aqui, que é o R1, né? O Rzinho 1. A gente vai descobrir daqui a pouco, ok? Cosseno de 30, a gente calcula como sendo, então, π raiz de 3 sobre o Dzinho. E o cosseno de 30 é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Corta raiz de 3 com raiz de 3. Então, o Dzinho vale 2π. Beleza. E agora, para calcular o R1, galera, a gente usa o seno, né? O seno de 30 vai ser quem? Vai ser o R1 sobre o Dzinho, que a gente já calculou como sendo 2π. E isso aqui tem que ser igual a meio, beleza? Ser igual a meio. Então, daí, o 2π passa ali para cima e o R1 vale π, ok? Então a gente já achou o Dzinho, achou o R1, tá bom? Falta agora a gente encontrar o nosso R2, ok? Agora, para encontrar o R2, a gente pode usar semelhança de triângulo, tá bom? A gente vai usar semelhança de triângulo. Quais triângulos, né? Olha, eu vou colocar aqui, vou selecionar aqui em vermelho. Esse aqui vai ser um dos triângulos que a gente vai usar, beleza? Vou dar um Ctrl Z. Esse ângulo aqui, ó, ele é de 90, né? Pelo mesmo motivo. A gente tem aqui um ponto de tangência, e então o raio faz um ângulo de 90. E o outro triângulo que a gente vai usar é esse aqui, ó, tá bom? O triângulo que a gente acabou de calcular tudo, beleza? Então a gente pode pegar R2 sobre R1, ou seja, esse lado sobre esse lado. E daí a gente pode pegar a hipotenusa dos dois, né? A hipotenusa do grandão, quem que é? R2 mais R1 mais Dzinho. Tudo isso sobre a hipotenusa do pequeno, que é o próprio Dzinho, ok? Beleza. R2 sobre
π, que é o R1, vai ser igual ao R2 que eu quero calcular, R2 sobre o D, que é o 2π, mais R1 sobre o D. Quem que é R1? O R1, ele é o π, né? Então, mais π sobre 2π, que dá meio, mais o D sobre D, que dá 1. Beleza? Eu posso passar esse cara para o lado de cá, ele passa negativo. Então, vai ficar R2 sobre π menos R2 sobre 2π igual a 3 meios. Do lado esquerdo, a gente fica, cuidado, ó. Se eu multiplicar por 2 aqui em cima e embaixo, aí vai ter o 2π dos dois lados, né? Vai ficar 2R2 menos R2, que dá R2 sobre 2π igual a 3 sobre 2. Corta 2 com 2 e daí a gente conclui que o R2 vale 3π, beleza? Ok, então a gente já calculou o R2, né? A gente quer calcular agora quem? A gente quer calcular o Rzão, tá bom? O Rzão do cone. Eu posso vir aqui, formar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo, ele tem o cateto R2 e o cateto Rzão. Aqui é 90, porque é um ponto de tangência, e esse ângulozinho aqui, ó, que eu parti ali no meio, é 30 graus, tá bom? Posso dar tangente, né? Olha só, tangente de 30 é 1 sobre raiz de 3. E no caso desse triângulo vai ser quem? O cateto oposto, R2 sobre o R. Portanto, o meu R vai ser o R2, Rzinho 2, raiz de 3. E isso dá pra gente que o Rzão vale 3π raiz de 3. Beleza? Tranquilo. Quem que é o nosso H, né? Que é a altura do cone. Vai ser 2R2 mais 2R1. Aliás, mentira. 2R1 não. Melhor colocar assim, ó. É 2R2 mais R1 mais D, né? Eu vou somar esses dois pedacinhos com um pedacinho aqui do R1 com o pedacinho Dzinho. Beleza? Vai ficar o que aqui? O R2 é 3π, então 6π, mais o R1. O R1 a gente achou quanto mesmo? Olha só, a gente achou π mais o D. E o D vale 2π. Portanto, quanto que vale o meu H? Vai valer 6 mais π, 8π. É isso mesmo? Não. 6 mais π, 7π, mais 2π, 9π. Então, o nosso Hzinho vale 9π. A gente tem o Hzinho, a gente tem o Rzão. Agora, a gente calcula o volume. O volume é 1/3 de H vezes o R quadrado. Vezes o π, né? Esqueci do π. Tem que ter o πr quadrado ali. Então, vai ficar π vezes 3 sobre 3 vezes o Hzinho, que é 9π, vezes o Rzão quadrado. O Rzão quadrado vai ficar o que? 9π quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Tá bom? Eu corto esse 3 com esse 3, e daí o meu volume vai ficar 9 vezes 9, 81. Π quadrado vezes π dá π à quarta. Que número escrito, né? Π à quarta. Mas enfim, é isso e deve dar alternativa A. Perfeito, alternativa A tá aqui. Marcamos e vamos para a próxima questão. Valeu, galera. Bons estudos aí. Um abraço.